Durante muito tempo, eu achei que a minha ansiedade, ela estava ligada ao medo do futuro, de querer controlar o que ainda não aconteceu. E é isso que a gente aprende sempre, de pensar demais no amanhã, porque pensar no amanhã era como se fosse algo, como que eu posso dizer, proibido. Mas com o tempo, eu acabei aprendendo uma coisa muito importante. Minha ansiedade, ela não diminuiu quando a minha vida ficou mais organizada. Ela, na verdade, diminuiu quando eu parei de me estimular o tempo inteiro. A gente costuma tratar a ansiedade como algo extremamente emocional, interno e psicológico. Mas, raramente, a gente fala de como a gente passa o tempo todo alimentando externamente todos os dias sem a gente sequer perceber. Hoje eu entendo que ter ansiedade nem sempre se trata de medo do futuro. Muitas vezes é daquele excesso que ele está presente na nossa vida. Excesso de informação, excesso de comparação, excessos de decisão e excesso de ruído, muito barulho, muito estímulo. A nossa mente, ela acaba não tendo como parar um minuto, como silenciar. E essa falta de silêncio que a gente tem e essa necessidade que a gente tem de estar o tempo todo ou escutando alguma coisa ou assistindo alguma coisa, infelizmente traz muitas consequências para a nossa vida. E ter ansiedade, o mundo hoje, as pessoas hoje, elas falam da ansiedade como se fosse de fato algo incontrolável, como se estivesse fora delas. Mas, na verdade, é muito simples você controlar essa sensação, esse sentimento de precisar sempre ter algo ali estimulando o seu cérebro o tempo inteiro. A nossa mente, ela não foi feita para absorver tudo o tempo todo. E ainda assim, a gente insiste viver nos estímulos. Na era de hoje, os psicólogos, eles nunca ganharam tanto dinheiro. Por quê? Porque as pessoas hoje tratam justamente isso, a ansiedade, como algo fora delas, que precisa de um cuidado extremo, de um acompanhamento psicológico e etc, 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 para que elas melhorem. Mas não adianta você fazer anos de terapia, pagar zilhões, né, milhares de reais por mês, sendo que a única coisa que você precisa fazer é aprender a silenciar a sua mente, é aprender a pausar de vez em quando. Você precisa aprender a pausar. E enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão tratar a ansiedade como algo que vai ser curado externamente. E, na verdade, isso não vai acontecer. Uma das primeiras mudanças que eu comecei a fazer na minha vida e que eu já compartilhei aqui no canal, inclusive, foi reduzir a quantidade de notificações que eu tinha o tempo todo no meu celular. Notificações de e-mail, notificações de lojas de aplicativo, notificações de mensagens, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Todas essas notificações eram um gatilho para que eu estivesse o tempo inteiro em frente ao meu celular. E sinceramente, gente, não faz o menor sentido a gente ficar reagindo o dia inteiro. É o dia inteiro nas telas, é o dia inteiro se estimulando. Qual o sentido de viver dessa forma? Me explica você. Comenta aqui embaixo se você sabe a resposta para essa pergunta. Se você já se perguntou isso, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Cada notificação era como se fosse uma interrupção. E interrupção constante cria a sensação de tensão constante também. Então, cada vez que eu recebia uma notificação no meu celular, eu parava tudo que eu estava fazendo naquele momento e eu ia fazer o quê? Olhar aquela notificação. Eu ia saber do que se tratava, o que era e se fosse importante. E se for uma emergência? E se for trabalho? E se for alguma coisa com as crianças? Então, eu estava o tempo todo interrompendo qualquer coisa no meu dia que eu estivesse fazendo para estar olhando o celular. E essas interrupções
contínuas trazia muita atenção, sabe? Porque eu estava o tempo todo em estado de alerta. Quando tudo que você faz durante o seu dia inteiro passa a te chamar a atenção, nada realmente que você queira fazer, você consegue se aprofundar. Diminuir, reduzir as notificações no meu telefone, na tela do meu celular, não me isolou do mundo, obviamente, mas trouxe mais presença para o meu dia. Enquanto eu estiver ali focada na atividade que eu estou fazendo, no momento que eu estou fazendo, sem fones de ouvido, sem estar precisando, estar escutando. Uma coisa muito interessante que eu fazia sem perceber, que já era tão hábito, que eu fazia no automático, era sempre que eu ia fazer qualquer coisa, exemplo, atividade da casa, aspirar uma casa, dobrar uma roupa, fazer uma comida, eu precisava estar escutando alguma coisa. Ou poderia ser música, ou poderia ser algum vídeo que eu botava para ficar ouvindo, mas sempre eu tinha que estar estimulando o meu cérebro a ouvir e ver qualquer coisa que fosse. Eu não tinha paz, a minha mente ela não respirava. Outra mudança importantíssima que eu fiz também, eu aconselho vocês, se vocês estão passando por isso, por esse momento de ansiedade, de achar que, sabe, que vocês estão, sei lá, até, né, com aquele probleminha, que eu não posso falar aqui o nome, eu não quero ser punida, mas, enfim, foi diminuir o consumo de conteúdo. Pois é, gente, nem tudo aqui na internet precisa ser aprendido, nem tudo precisa ser salvo, nem tudo precisa ser absorvido. E é o que eu disse anteriormente, eu vivia absorvendo conteúdo alheio. Eu vivia com os fones o tempo inteiro no ouvido, assistindo coisas, ouvindo podcast. Era um excesso de consumição de conteúdo inacabável, interminável. Eu estava sempre, o tempo todo sendo estimulada. E era uma coisa que eu nem me tocava, nem percebia. Já estava no automático. Existe uma ideia errônea, gente, errônea, de que quanto mais informação a gente consome, mais preparado a gente fica. Vocês já ouviram isso? Na prática, informação demais, ela confunde mais do que ela ajuda. Eu percebi que eu estava muito cansada, muito exausta, exaurida, não era por falta de informações, não era por falta de conhecimento, era por excesso deles. E quando a gente passa o tempo todo aprendendo, ouvindo, consumindo, o nosso cérebro ele não dá espaço para a gente conseguir colocar em prática aquilo que foi aprendido. E uma vez que você passa a ouvir um monte de informação sem você trazer para a prática, para o mundo real, aquilo que você aprendeu é exatamente igual a nada. Porque se você passa o tempo todo recebendo informação, mas você não usa, então não está servindo de nada. Vocês estão entendendo? Coisa que realmente me ajudou muito com essa questão minha de ansiedade foi reduzir decisões que eram pequenas. Escolher roupa demais, escolher o que comer o tempo inteiro, escolher o que fazer a cada minuto para que meu dia fosse extremamente produtivo. Decidir, gente, pense numa coisa que cansa, é você ter que decidir tudo o tempo inteiro. Para cada aspecto da sua vida, você ter que tomar uma decisão. E há de você que não faça isso, porque para as outras pessoas, né, para o povo alheio aí, você não decide nada sobre sua vida, você é irresponsável. Quando você decide muito, você é metódico, doido. Sinceramente, decidir demais cansa mais do que o que a gente imagina, do que o que a gente consegue escrever em um papel. Sinceramente, hoje em dia eu tô assim, quanto menos coisas eu escolho durante o meu dia, mais calma a minha mente fica para o que realmente importa. E agora o que eu vou falar aqui para vocês, talvez tenha sido uma das maiores mudanças que eu fiz em minha vida, uma das mais libertadoras, que foi parar de me comparar. E eu só consegui fazer isso, gente, sinceramente, sendo bem sincera com vocês, foi cortando o mal pela raiz. Como assim, Maria? Foi, primeiro, eu saí das redes sociais, porque infelizmente, as redes sociais hoje é um lugar poluído para você se comparar com todo mundo. A sua vida, ela para de ser boa porque a vida do outro sempre parece estar melhor do que a sua. E se você não vê,
você não tem como fazer. E o bom de ficar longe das redes sociais também é que eu, sinceramente, hoje em dia, posso saber da vida de qualquer pessoa, conversando, trocando, sabe, figurinhas, mas isso não desperta em mim mais a comparação, porque foi algo que através dessa decisão de sair das redes sociais, eu comecei a controlar melhor em mim, porque a ansiedade que eu tinha em relação a querer sempre o que o outro tinha, porque sim, gente, a comparação ela é isso, diminuiu assim drasticamente. Comparação constante, ela cria uma sensação de atraso que na verdade não é real. Você começa a achar que você está sempre devendo algo para a vida, para o mundo, para as pessoas, até para você mesmo. Mas quando você começa a reduzir o estímulo da comparação, você começa a perceber que a sua vida ela não está errada. Ela é só diferente das outras. E o que mais a gente vê hoje em dia aí é todo mundo querendo ter a vida igual ao outro. É mesmo um copia e cola infinito. Hoje eu vejo a ansiedade muito menos como um defeito e muito mais como um sinal. Um sinal de que tem algo que está em excesso, de que o ritmo está rápido ou alto demais, de que a minha mente ela não está tendo espaço suficiente para que ela possa pausar de vez em quando. A ansiedade, gente, nem sempre é sobre o futuro. Não é sempre por medo dele. Muitas vezes, a ansiedade ela é sobre o presente congestionado. É tanta coisa que você absorve o tempo todo que a sua mente ela não tem espaço para digerir. E com isso, você acaba trazendo para sua vida algo que você poderia evitar com um simples clique. Ou seja, é só aprender a tirar o celular da mão que você, de repente, vai resolver 80% do problema que você tem hoje relacionado a isso. A ansiedade, de fato, ela não é só sobre o que você sente, mas sim sobre o que você consome diariamente. Reduzir os estímulos, ele não vai resolver tudo. E eu não sou psicóloga, gente. Eu não estudei a área para dando aqui para vocês algum tipo de diagnóstico, tá? Mas eu sou uma pessoa que, sim, já fiz acompanhamento psicológico por bastante tempo e isso me ajudou a enxergar muitas coisas que no mundo normal eu não conseguiria enxergar, sabe? Olhar as coisas de uma visão profissional me ajudou muito, de muitas formas. E eu estou aqui agora falando para vocês o que me foi ensinado, sabe? Porque realmente, se eu não tivesse tido nenhum resultado em minha vida, eu não estaria falando disso aqui para vocês. Mas, claro, se você tem um problema que você acha que precisa de um profissional, procura um profissional para te ajudar. O que eu estou trazendo aqui são experiências da minha vida que facilitaram a minha vida, o meu dia a dia, a minha rotina e que, se você também aplicar na sua vida, eu imagino que vai também te ajudar muito, porque o propósito é esse. E sinceramente, se esse vídeo ele te ajudou pelo menos um pouquinho, me conta aqui nos comentários onde é que você sente que está estimulando mais em sua vida hoje. E se você não é inscrita ainda nesse canal, já aproveita e se inscreve e já deixa o seu like como uma maneira de me dizer que está gostando do meu conteúdo. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!